Olá, eu sou a Mônica Gimbutis e vou abordar nesse vídeo a questão da imagem contemporânea em diversos pontos de vista e interpretação. A imagem como forma narrativa pode ser realizada de duas maneiras. A primeira opção, realizando uma única imagem, que tem a possibilidade de narrar uma história, ou seja, quanto mais você examina, mais detalhes aparecem e assim você constrói a sua imagem. Para ilustrar, temos aqui a fotografia de 1882 dos trabalhadores no interior da oficina do escultor Frédéric Auguste Bartholdi, em Paris, que construíram a Estátua da Liberdade de Nova York. Nesse exemplo, Henri Cartier-Bresson, um dos maiores fotógrafos, mestre em congelar os momentos especiais, foi retratado por Martin Frank, fazendo um autorretrato em sua fase desenhista. Foi com ele que a expressão momento decisivo ou instante decisivo ganhou força no mundo da fotografia. As fotografias do Henri Cartier-Bresson são consideradas obras-primas porque retratam os detalhes da vida que passam desapercebidos no cotidiano. Como segunda opção narrativa, temos a narrativa ficcional, que consiste em realizar uma série de fotos como se fosse uma história, com começo, meio, clímax e fim. Como exemplo, as fotonovelas. A narrativa ficcional, do ponto de vista de uma obra audiovisual, considera a fotografia como uma embalagem. É ela que dá o clima dramático da história que um diretor de cinema ou televisão tenta narrar. Ela valoriza o figurino criado para os personagens, completa o cenário dos ambientes onde se passam as ações das histórias contadas. Ela auxilia os atores a tornarem verossímeis os personagens que transitam nos ambientes iluminados e enquadrados pela fotografia do filme. Ela é mais um item importante para criar o glamour e o envolvimento do público em querer assistir o filme. Considerando a fotografia e imagem como ausência, temos a possibilidade de registrar um momento que existiu e que um dia poderá ser esquecido por nossa memória. Aqui o conceito de fotografar é semelhante ao ato de anotar para ter um registro histórico de um determinado momento e que um dia estará ausente. Em imagem como realidade, retratamos a existência real, o verdadeiro, o palpável. Enfim, mostramos a verdade, sem tratamento gráfico. É o tipo de fotografia adequado ao jornalismo. A imagem premiada de Wesley Marcelino mostra um imigrante hondurenho protegendo uma criança de colo de outros migrantes, como parte de uma caravana que tentava chegar aos Estados Unidos. As imagens consideradas como violência transmitem a ideia de usar a agressividade de forma intencional e excessiva para ameaçar ou cometer algum ato que resulte em acidente, morte ou trauma psicológico. As campanhas publicitárias sabem transmitir essa ideia, sem ser de modo agressivo e rude ao seu público final. Em imagem como teatro, a fotografia se torna o suporte documental e narrativo de uma obra. Seria possível, em uma única imagem ou em uma sequência delas, propor algo sobre o espetáculo teatral.
O teórico de cinema francês André Bazin, no início do ensaio Ontologia da Imagem Fotográfica de 1945, ressalta a prática dos egípcios de embalsamar os faraós. Desde a antiguidade, estudiosos notam que isso é uma necessidade fundamental da psicologia humana, a manutenção das aparências para o fortalecimento da memória. Para Susan Sontag, pouca importância têm as atividades que são fotografadas, contanto que se tirem fotografias e que essas sirvam de lembranças. A imagem como enigma é caracterizada por ser ambígua ou metafórica, ou seja, ela estabelece uma relação de analogia e tem um duplo sentido. Também significa algo ou alguma coisa de difícil compreensão, difícil de definir ou conhecer realmente a fundo. Ela, no sentido figurado, está relacionada a um lado obscuro, desconhecido, às trevas, a algo malicioso, sempre com algo relacionado a intenções desconhecidas ou até mesmo possuir um sentido de adivinhação. A imagem como testemunho pode ser usada para comprovar a veracidade ou existência de algo. Ela pode ser utilizada como uma prova. A imagem como compreensão significa uma condição, ou seja, uma característica ou predisposição para aceitar e respeitar opiniões ou comportamentos alheios. É uma capacidade de entender o significado de algo. De acordo com o filósofo alemão Wilhelm de Thij, a compreensão é a ação de utilizar a intuição ou a empatia como princípio básico para analisar os processos sociais, ideológicos, culturais, históricos, enfim, o contexto. A imagem como reflexo é aquela que se faz por meio da reflexão. Na imagem fotográfica, além de ser algo refletido, podemos ter uma interpretação a nível psicológico, como por exemplo, uma reprodução atenuada de algo, ou seja, uma imitação, tal pai, tal filho, ou uma reação pronta em face a um acontecimento súbito. Um susto ter bons ou maus reflexos mediante uma ação inesperada. A imagem como subversão pode ser elaborada como uma ação de destruir, de aniquilar, de derrubar algo, uma oposição a normas, autoridades, instituições, leis. Pode ainda ser retratada como uma imagem de insubordinação. A imagem como filosofia. Nessa abordagem, qual a relação da fotografia e a filosofia? Uma aparenta ser mais prática e a outra mais teórica. E a técnica fotográfica contribui com a teoria? A perspectiva midiática desse processo se constitui em uma demonstração do uso convergente dessas teorias aplicadas em sala de aula e que resultam no seu trabalho de conclusão de curso. Durante essas videoaulas sobre comunicação foi abordado uma linha do tempo com inúmeros pensadores, desde Platão, Flusser, Barthes e entre outros. E com certeza o seu pensamento e o seu olhar sobre imagem mudou. Agora o importante é transmitir uma informação, uma emoção, um toque pessoal, uma mensagem. Ao utilizar as fotografias como objeto de estudo e de compreensão dos fenômenos sociais e existenciais, você está filosofando.
E para você, a imagem é como? Agora você vai definir em seu trabalho de conclusão de curso o seu conceito de imagem. Espero que tenham apreciado esse tutorial e é muito importante para mim a sua contribuição em curtir e se inscrever no canal. Assim você não perde as novidades e é uma forma de agradecimento. Muito obrigada por apreciar meu trabalho.